Paz do Senhor, igreja. Mais uma segunda, nós estamos aqui na campanha da superação, né? E nós temos refletido muito sobre superação. E nós temos uma Bíblia cheia de exemplos de superação. Se nós formos citar, eu acho que em cada personagem bíblico nós vamos encontrar situações que eles tiveram de superar e tiveram de enfrentar. E eles enfrentaram, às vezes, com temores, às vezes com incertezas, como a gente vê Jeremias, que falou que ele era um garoto, ele não tinha o que falar para aqueles reis, para aquelas autoridades. E o Senhor falou, fale que as minhas palavras estarão na sua boca. Nós temos José também, que foi um exemplo de superação. Mas nós podemos citar muitos personagens como Jó, né, que falou muito de superação, também superou muitas adversidades, né? Mas eu escolhi uma palavra que ela está em 1 Samuel, capítulo 17. Capítulo 17, o versículo 45, que Davi diz o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lanças, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu afrontastes. Olha só, irmãos, Davi, um jovem, né, que o gigante se sentiu até humilhado do exército de Saul mandar aquela figura, né, aquela figura que não representava nada, um rapaz ruivo, novo, sem postura de guerreiro, né? Mas Davi tinha uma convicção. Ele ia àquele gigante com as armas que ele tinha. Ele até se recusou a usar a armadura de Saul, porque ele não tinha habilidade nem experiência, mas ele tinha experiência em alguma coisa. E ele usou esses instrumentos e foi contra aquele filisteu. E nós sabemos o resto da história, né? Ele venceu. E como ele disse na palavra, assim aconteceu. E eu vi que o irmão, na última palavra dele, o irmão Diógenes, ele falou que não existe superação se não for pelo Espírito Santo de Deus. E a gente vê esse exemplo aqui com Davi. Ele falou, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É assim que nós devemos superar todas as dificuldades que aparecem para a gente, né? Em nome do Senhor Jesus. E se nós olharmos nossa vida de cada um de nós hoje, nós vemos que nós superemos muito dificuldade na nossa caminhada com o Senhor. Eu sou um exemplo. Eu fico olhando minha vida antes de Cristo. Eu não entendo como era. Para mim é confuso quando eu fico pensando na minha existência antes de conhecer o Senhor. Eu tinha muitas dificuldades. E tinha muitas dificuldades para resolver, as coisas pareciam que não andavam na minha vida. Mas quando eu conheci o Senhor, aos poucos as coisas foram sendo colocadas no lugar. Eu comecei a vencer várias coisas, voltei a estudar. O Senhor me habilitou para várias atividades dentro do meu trabalho. Eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de falar em público, né? E depois o meu trabalho começou a me enviar para congressos, para responder pela instituição, naqueles programas que eu acompanhava. E eu pude ver uma diferença de antes e depois, aquela pessoa que era tímida, que tinha medo de falar em público, que não conseguia falar, que começou a se expressar. Então foi uma dificuldade que eu superei, mas foi no nome do Senhor que eu fui. Eu ia no nome do Senhor. E até hoje, tudo que eu vou fazer, eu coloco o Senhor. Senhor, eu vou fazer isso. Me capacita. Né? Então a gente tem que estar constantemente em desafio, constantemente analisando as situações que acontecem com a gente. E nós temos que caminhar confiando
que Deus está conosco e que não vai ser fácil, nós vamos obter muitas dificuldades, muita gente vão ouvir não, mas uma convicção que nós temos é que se nós estamos fazendo a coisa certa, conforme a palavra de Deus, nada nos será impossível de realizar. Aos olhos do homem, o homem pode olhar até para a gente e achar que a gente não vale nada, mas o Senhor olha com um olhar diferente. E as portas onde a gente bater com dificuldade, mas nós vamos caminhando e superando. Eu creio nisso. Não há limites que a gente venha se colocar, que no nome do Senhor a gente não possa superar. É interessante a gente perceber isso, que não é pela força nossa, que não é pela capacidade nossa. Como a Tatiane falou outro dia, que na escola dominical ela teve que enfrentar várias dificuldades, principalmente agora, nessa situação que nós estamos falando por meio de vídeo, né? Eu também tenho essa dificuldade, mas eu estou aqui falando em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque por mim mesma eu não estaria aqui. Né? Por mim mesma, eu poderia ficar quieta no meu canto e pensar, não, tem irmãos mais capacitados do que eu, tem irmãos que têm mais condições, nós temos pastoras, nós temos pastores, nós temos presbíteros muito bons na palavra de Deus, pastores, evangelistas, pessoas com mais experiências do que nós em falar a palavra de Deus. Mas quando nós abrimos nossas bocas e nos colocamos à disposição para fazer algo, que aquilo que nós temos dificuldades, nós fazemos. Porque é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que vai à frente. E eu quero dizer uma coisa. Eu estava pensando algumas coisas, pensando em fazer algumas coisas, mas eu comecei a me limitar. Eu pensei assim, poxa, mas eu já tenho 65 anos, por que eu vou me aventurar numa situação dessa? Não preciso, mas para quê? Aí eu falei assim, mas agora eu fico pensando, por que não? Porque se eu tenho uma curiosidade, eu tenho a vontade de saber como aquilo funciona, por que não? Se eu tenho os mecanismos, se eu tenho os meios de fazer. Então, por que não fazer? E nós temos muitas ferramentas disponíveis que nos possibilitam fazer coisas que nós desconhecemos, mas muitas vezes nós não fazemos por medo, por nos limitarmos, por não confiar no Deus que nós temos, por achar às vezes que a gente não tem recursos. E eu quero dizer aos jovens, nós vemos que os jovens da nossa igreja estão com um desafio grande para aprenderem a manusear a nossa mesa de som, a ter habilidade na internet para divulgar os vídeos, para fazer vídeos, né, nessa época. Então, de tudo, irmãos, essa situação veio nos colocar numa situação de superação em todos os níveis. Nossos jovens que têm mais habilidade com a informática, com os meios de comunicações, agora, eles podem muito bem começar a descobrir coisas novas. E nós também que temos mais idade, nós também podemos nos aventurar nisso. Por que não? Né? Porque não basta você buscar um meio. Hoje a internet há N possibilidade de cursos, de tudo. Por que nós não vamos aproveitar esse tempo nosso para estar aprendendo alguma coisa para ser usado em termos de informática mesmo, para ser usada no reino de Deus, para estarmos pregando a palavra? Por que não? Nós temos cursos online, hoje em todo sentido, até cursos que você pode fazer dentro da sua casa sem precisar sair. Você pode aproveitar esse tempo que está sem emprego, sem trabalho, fazer curso para se habilitar profissionalmente. Tem cursos grátis.
Tem cursos que te dá certificado custando R$30. Mas eu não tenho. Mas eu não tenho internet. Nós temos que conversar, nós temos que colocar nossas dificuldades uns para os outros, e eu tenho certeza que as portas vão se abrir. Não tenho dinheiro, R$30, R$40 num curso, com certeza nós vamos conseguir isso. Eu não tenho tempo. Tem tempo sim, nós sempre temos tempo. A gente usa o tempo que a gente tiver. Ao invés de estar perdendo tempo, passando notícias falsas, perdendo tempo vendo vídeos que não nos edificam, nós podemos usar esse tempo que nós estamos nas redes sociais e usar a internet para a gente construir um conhecimento para a gente, nos superar. Irmãos, nós precisamos superar. E eu estou falando isso para os jovens. Não coloquem limite diante de vocês. A palavra de Deus diz que ao jovem é dado a força. E ao idoso também. Não coloque limite. Vamos tentar. Enquanto há vida, nós podemos aprender. Enquanto há vida, ainda mais que a gente pode ir no nome do Senhor. Irmãos, vamos enfrentar as dificuldades no nome do Senhor Jesus. Vamos caminhar. Nós podemos fazer isso. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos superar, vamos aventurar novos conhecimentos. Nossa igreja precisa muito. A escola dominical precisa de mais pessoas juntos, né? Os departamentos de senhora precisam de mais pessoas que venham nos ajudar para a gente contribuindo, distribuindo informações. Nós precisamos orar mais juntos, nós precisamos aproveitar esse tempo para fazermos coisas em nosso benefício, do nosso dia a dia, profissional, ou para satisfação nossa mesmo de conhecimento, que às vezes a gente pergunta, por que eu estou curiosa a fazer esse curso? Não pergunte, faça, porque se o Senhor colocou na tua cabeça, Deus tem propósito. Ele vai usar este conhecimento mais na frente. É isso que eu digo, não coloque empecilho naquilo que você vai fazer, principalmente se você for em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Vamos continuar. Nós já temos quase 4 meses, eu acho, ou mais, nessa situação de quarentena. Vamos orar uns pelos outros, pedir ao Senhor que Ele nos cubra com a sua graça, que Ele continue conosco. Amém? Vou fazer uma oração aqui para cada um de nós. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu coloco a nossa igreja, a nossa comunidade diante de Ti. Senhor, visita os jovens, visita os pais, visita as crianças, Senhor. Ó Deus, que os professores das crianças, cada vez mais Tu venha capacitar, que Tu desperte as nossas crianças, Senhor, a ter novos conhecimentos. Não importa a idade, elas podem adquirir conhecimento, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus que Tu possa despertar os pais para isso. Te peço também, Deus de poder e glória, que Tu vai de encontro, Senhor, aos nossos jovens. Senhor, que eles busquem oportunidades, Senhor Deus, que eles não fiquem, Senhor, parados, esperando o tempo passar, mas eles busquem em Ti, Senhor, oportunidades de trabalho, de crescimento pessoal. Deus de poder e glória, os profissionais, os pais, os adultos da nossa igreja, que eles possam também, Senhor, estar buscando o aprimoramento. Não deixa, Senhor, Teu povo desanimado. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos, Senhor, superar nossas limitações. Pai, eu te peço, Senhor, que Tu traga cura, que Tu traga, Senhor Deus amado, que Tu possa abrir portas de emprego, que Tu possa, Senhor Deus, trazer oportunidades, Pai, oportunidades para o edificar da Tua casa. Abençoa o corpo de pastores da nossa igreja, abençoa, Senhor Deus,
o departamento feminino, o departamento dos varões, o departamento, Senhor, infantil. Abençoa a nossa escola dominical. Vai dando graça, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Conduza os nossos passos. E Deus, que a cada dia, Pai, nós possamos enfrentar o dia superando aquelas dificuldades que apresentam diante de nós. Porque essas dificuldades vai nos fortalecer, Senhor. Vai, Deus, Pai, nos manter, Deus, caminhando contigo, fortalecido, Senhor, sabendo que Tu és um Deus que tudo pode, Deus. Não é impossível para Ti. Eu te peço, em nome de Jesus, cuida de cada um de nós, seja com Teus missionários, seja, Senhor, com Tua Igreja Universal. Deus, toma as autoridades, Pai, da menor a maior na nossa nação. Coloca o temor, Deus, de Ti no coração dessas autoridades. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.